Então hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o Evangelho de Jesus, que consta lá em São Mateus, capítulo 5 e versículo 3, onde Jesus diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então essa é uma passagem evangélica de Jesus, onde muitos se sentem meio perdidos nessa interpretação por conta do pobre de espírito. O que quer dizer pobre de espírito? Porque diante da do costume, da nossa cultura, nossa tradição, podemos assim dizer, que quem nós consideramos pobre de espírito? Geralmente fala-se, a pessoa é pobre de espírito, como uma coisa pejorativa, né? Uma coisa negativa, como se falasse, nossa, essa pessoa é pobre de espírito, é pessoa baixa, não tem valores, não tem moral e tudo mais. Mas Jesus fala bem-aventurado. Então quer dizer, felizes de vós que é pobre de espírito, pois o reino de Deus te pertence. Então como assim? Como devemos entender então por pobre de espírito? Por pobre de espírito, Jesus entendia que seriam as pessoas humildes de coração, que vivia na simplicidade, que o reino dos céus é deles, são dos simples. Então, o que Jesus significa? Que a ninguém é concedida a entrada nesse reino de Deus sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Então ele traz em evidência a questão da simplicidade da humildade, que é filha da caridade, que é filha da fé, porque aqueles que acreditam, que amam a Deus sobre todas as coisas, guarda a simplicidade e a humildade de coração, principalmente nos momentos de dificuldades e de dores e de sofrimento. Por isso que Jesus fala que o reino de Deus pertence aos pobres de espírito, que são essas pessoas humildes de coração, porque a multidão que acompanhava Jesus na época da sua pregação, eram aquelas pessoas excluídas da sociedade, aqueles que eram banalizados, discriminados, que ninguém queria por perto. E era a essas pessoas que Jesus levava a boa nova, que levava os seus ensinamentos. Por quê? Por causa da sua simplicidade de aceitar, de se resignar, de ter paciência no momento das suas dores, porque mesmo passando pelaquela situação de doença, de exclusão, ainda mantinha fé, ainda confiava. Por isso que se apegava naquelas palavras que Jesus trazia, pois consolava cada um deles. Pois então que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido aos sábios que mais creem em si do que em Deus. Então, como era considerada pessoas simples, e na simplicidade de até ignorância das letras, das informações e conhecimentos didáticos, que muitos não tinham estudo. Era humilde, simples e ignorante até das coisas do mundo, da lei do mundo, mas tinha o coração aberto para receber as verdades espirituais. Por isso que Jesus fala que era possuidor de mais qualidades do que aqueles que se considerados sábios, né? Doutores da lei na época. Então, são bem-aventurados porque a noção que tem de suas fraquezas e mazelas faz lutar por aquilo que lhe falta. Então, aquela pessoa
que era conhecedor dos seus defeitos, dos seus males, dos seus vícios. Ele sabia que precisava mudar, ele sabia que precisava fazer algumas alterações nos seus hábitos, nos seus costumes, na sua forma de ver e agir no mundo. E assim, tendo essa noção, fazia todo o esforço necessário para conseguir, porque era ciente, diferente daqueles que eram considerados sábios, conhecedores, diante da sua arrogância, da sua prepotência, do seu orgulho, já se considerava evoluído, já se considerava salvos, perfeitos, e que nada daquilo que Jesus estava pregando retratava para a sua vida. Diferente daquelas pessoas humildes e simples, que estavam com o coração aberto para receber como um alimento da alma os ensinamentos de Jesus, de forma que trouxesse a força, a coragem, a determinação para lutar dia a dia e se tornar uma pessoa melhor. Então, o redobrar de esforços levava-os realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Então, por isso que Jesus os considerava como possuidores do reino de Deus, porque sabia que aqueles que estavam ali se esforçando, lutando para se tornar uma pessoa melhor de coração, reconhecendo os seus defeitos, os seus males, com todo esse esforço, realmente conseguiria o progresso espiritual. Que muitas vezes, por nós sabermos sobre a reencarnação, por nós sabermos que nós somos um espírito que trazemos bagagem de outros tempos, e que muitas vezes não viemos de lugares muito bons, viemos para realmente resgatar, pagar os débitos, para que possamos avançar um pouco no progresso espiritual e não termos que voltar para o lugar da onde nós viemos. Aqueles que já fazem alguns estudos, algumas leituras espíritas, alguns romances que contam história de pessoas, de suas reencarnações passadas, que justifica a sua reencarnação presente, já nos traz exemplos, que onde muitos de nós podemos nos identificar ali, pelas nossas más tendências, pelos nossos defeitos, vai nos revelar da onde nós viemos, o que nós viemos fazer aqui na Terra, se não é lidar, trabalhar com esse mal que ainda nos aprisiona e que pode nos levar à queda, fazendo a retornar para o mesmo lugar de sofrimento que outrora estivemos lá, né? Então, o que devemos entender para o reino dos céus? O reino dos céus é um estado de paz e felicidade espiritual que usufruem aqueles que conquistaram a simplicidade de coração e humildade. Então, o reino dos céus é isso, é o estado emocional do ser, da alma. Essa figura, essa teoria de céu e inferno, como se o céu fosse um local específico, delimitado, para onde vai os bons e o inferno para onde vai os maus, já caiu por terra há muito tempo essa simbologia, porque na verdade o céu é o estado de paz e felicidade espiritual do ser, é o estado de paz e felicidade da alma, que para onde a pessoa for e estiver bem, estiver em paz, vai estar no ambiente em que se reúnem pessoas que estão na mesma condição. Então, quer dizer, se você faz parte de um grupo de
10, 50, 100 pessoas que estão todas harmonizadas, felizes, é contagiante aquele ambiente, é saudável, todos vão se sentir também naquela harmonia, naquela vibração, naquela sintonia. Agora, se você reunir 10, 50, 100 pessoas raivosas, iradas, doentes, revoltadas, a vibração que vai estar no ambiente dessas pessoas vai ser infernal, vai ser doentia, desequilibrante. Então, o tempo que ali permanecer, vai se você manter a mesma vibração, que vai se tornar um ambiente infernal. Então, céu e inferno é o estado de espírito de cada um, não um local pré-definido, como a igreja quer impor, colocar coisas que já estão caindo por terra, né? Porque as pessoas já estão mais esclarecidas, ou aquelas que estão em busca já estão se esclarecendo e se libertando desses dogmas. Na Umbanda, a Umbanda se sustenta sobre um tripé que é fundamentada na humildade, simplicidade e pureza, que é manifestada através da linha de trabalho dos guias espirituais quando vêm em terra para dar consultas, para realizar algum trabalho. Que a humildade vem sendo representada na linhagem dos pretos velhos, que vem com esse arquétipo de pessoas simples, humildes, que foi discriminada, que sofreram. Então vem trazer essa simbologia, como a simplicidade através da linhagem das falanges dos caboclos, espíritos, pessoas guerreiras, que mesmo com toda a sua força, sua coragem, determinação, mantém-se na simplicidade de contato com o outro, sem querer humilhar, colocar abaixo ninguém. Assim como a pureza vem sendo representada pelas crianças, pelos herês, né, que vem trazer essa pureza do coração, de que está ali também na humildade, na simplicidade, de deixar-se envolver, se contagiar pelas pessoas por amor, na intenção de ajudar a todos, né? Então, no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Essa é uma passagem muito conhecida, que recentemente até foi muito falada, sobre os lava-pés. Jesus, com tudo que ele ensinava, que ele pregava, seguida por multidões que comia, descansava, estava sempre com Jesus, mas ainda era mal compreendido, inclusive pelos seus seguidores mais próximos, os seus discípulos, os apóstolos. Então, certo dia, Jesus, já no final da tarde, se reunindo apenas com seus discípulos, e estava ali conversando, se alimentando, e ele silenciou-se e percebeu o que o grupo de pessoas ali estavam conversando. E assim, o assunto era: Jesus falou sobre o reino de Deus. Então, quer dizer, falou de um reino, que Jesus seria o rei. E quem seria que estaria à direita e à esquerda de Jesus? Quem que iria ocupar os cargos maiores? Jesus, ouvindo aquilo, se entristeceu, pois percebeu que até aqueles os mais próximos ainda não tinham entendido
Imagina a multidão de pessoas. Jesus, para exemplificar o seu ensinamento, levantou-se, tirou da sua túnica, amarrou a túnica como uma vestimenta que os escravos usavam na época, pegou-se de uma bacia com água e uma toalha, ajoelhou-se aos pés do discípulo. O discípulo assustou, falou assim: mestre, que isso? Não sou digno que vós toque meus pés. Jesus humildemente lavou os pés de todos os seus discípulos. E aí passou esse ensinamento: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o melhor, que seja o servidor de todos. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então ele veio trazer esse ensinamento que, se ele vinha trazer e implantar o reino de Deus na terra, e os seus discípulos já estavam disputando quais seriam os cargos de destaque maiores, ainda não entendeu que aquele que quiser ser o maior, o melhor, que seja o mais humilde, que esteja ali pronto e à disposição a estar sempre a serviço de todos. Então, veio de encontro ao ponto de vista que muitos ainda trazem essa imagem do visão mundana para a visão sagrada das coisas. Porque a partir do momento em que a pessoa se coloca servo fiel, ele está para servir, aonde quer que esteja, através da simplicidade, da humildade. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade, maior o compromisso. Compromisso com aqueles que dependem das suas ordens, das suas determinações, da sua condução daquela equipe, daquela família, daquele grupo. Então, o que muitos ainda não percebem ou não querem perceber por causa do orgulho, por causa da vaidade, que quando se coloca em cargo superior a outros, acham que estão ali para ser servido. E Jesus veio mostrar que não. Que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E aquele que quiser ser o melhor, que seja servidor de todos, né? E isso cabe em todas as situações, em grupos religiosos, na família, no trabalho e tudo mais. Que inclusive até a visão da sociedade está tentando mudar essa questão, até de mudar as denominações, né? Que não estão mais querendo que usa a terminologia de chefe, agora é líder, né? Então assim, tipo, para igualar, que está ali com você, só que é alguém que assumiu um compromisso de levar. Então aquele papel do dono que manda, que faz e desfaz, já está sendo implantado na vida social. Imagina na vida religiosa, onde estamos tentando trabalhar a questão da humildade, da simplicidade. E aí ficou essa grande lição para todos nós, né? Que há mais de 2000 anos nós estamos nesse processo
de reflexão, de entendimento da palavra de sagrada. E aí, Jesus, nunca perdendo a oportunidade de passar os seus ensinamentos, novamente foi apresentada uma outra situação em que Jesus foi convidado a ter com os fariseus, as autoridades da época, convidou Jesus para um jantar e que fosse com toda a sua equipe, né? Todos os seus discípulos também o acompanhou Jesus. E feito a Jesus para jantar na casa de um fariseu, Jesus notou, percebeu que os convidados, ao chegar, escolhiam os primeiros lugares para ocupar. O mestre, a partir disso, ele narra uma nova parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, para festa, não tomeis o primeiro lugar, para que não vos vejais constrangido a ocupar o último lugar. Ide colocar-vos no último lugar, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Essa é uma das passagens que Jesus traz esse ensinamento da humildade, da simplicidade. Porque imagina a situação que ele apresentou. Você chegar numa festa em que já está os lugares reservados. E você, na sua arrogância, na sua prepotência, vai e ocupa o primeiro lugar. Então ele fala, chama, dá um alerta. Seja humilde. Senta lá atrás. Ocupe o último lugar. Porque quando o dono da festa chegar, vai reconhecer você. Fala assim: oh, meu amigo, meu irmão, senta aqui, faço questão que você fique ao meu lado. Melhor do que você passar por um constrangimento de o dono da festa chegar e mandar você se retirar, porque esse lugar não te pertence, né? Então que tenhamos essa visão tanto na nossa vida particular como na nossa vida social. Estejamos sempre trabalhando a questão da humildade, para não ser rebaixado, para não ser colocado em seu devido lugar. Ser realmente merecedor de estar aonde está sendo proposto. E mesmo ali se colocando a trabalho, colocando-se à disposição para ser sempre em condição de servo, aonde for necessário. E aí a gente percebe que, com relação à reencarnação, por nós acreditarmos que nós somos seres reencarnados, somos espíritos reencarnados, isso quer dizer o quê? Que hoje nós estamos aqui na Terra, após toda uma preparação reencarnatória, de um planejamento reencarnatório, viemos para ocupar um corpo especificamente para essa vida, para passar por experiências, vivências necessárias para trabalhar o nosso espírito, os males que existem em nós. Então, com esse propósito, nesta vida viemos para aprender, viemos para trabalhar, viemos para servir. E aí, com esse conhecimento, a partir da reencarnação, percebemos que a inversão dos valores que a Terra dá
papéis, para os cargos ocupados, é totalmente diferente. Porque os grandes do mundo espiritual podem ser os pequenos aqui na Terra. Isso quer dizer o quê? Tem grandes almas, espíritos evoluídos, que quando reencarna, ocupa papéis muito simplórios, simbólicos aqui na Terra, que é pouco visto. Só é reconhecido pela sua grandeza da alma, pelo bem que faz, por amor, simplesmente por amor. Diferente da visão de que os maiores na Terra podem ser bem pequenos no mundo espiritual. Porque nós constantemente ouvimos: uma coisa é certa, todo mundo vai morrer um dia. Mas como estamos preparando para esse retorno? Porque sabemos que ao retornar para o mundo espiritual, iremos para lugares, para convívio semelhantes a nós. O que vibra seu coração é através dessa vibração que vai identificar o ambiente para onde será direcionado. Então, muitos que quando aqui na Terra vivia com pompas, no mundo de poder, de riqueza, que muitas vezes, após a estadia aqui na Terra, vai para lugares aonde vai alcançar muitas dores e sofrimento, por perceberem que de tudo que teve a oportunidade de fazer, nada fez. Ao contrário, em vez de fazer o bem, contraiu mais débitos ainda, né? Tem uma história da Madre Paulina, da irmã Dulce, que ela um dia, no hospital onde ela prestava serviço, ela estava banhando uma pessoa que estava cheia de feridas, cheio de pus. E aí tinha uma pessoa lá que estava fazendo pesquisa, né? E então falou assim para ela, abordou, falou assim: nossa, como que você faz isso? Falou assim: por dinheiro nenhum eu faria um negócio desse. E ela falou assim: eu também, por dinheiro nenhum, só faço por amor, né? Então, sabemos que são seres que passou aqui na Terra, seres luminosos que viveram por amor, por total dedicação, para servir aonde era necessário, aonde existiam as dores e sofrimento, porque ali estava sendo um instrumento de alívio e de consolo. E daí, com certeza, nesse retorno, aonde estaria nesse momento se não tivesse cumprido a sua missão, o seu papel? Então, são seres abnegados realmente, mas cada um de nós, diante das nossas limitações, dos nossos defeitos, podemos a cada dia exercitar para se abrir um pouco mais na permissão do amor, falar mais alto, né? Nos permitindo agir conforme é esperado do ser humano. E também existe a inversão dos valores na questão numa encarnação de posição elevada e de repente, numa outra reencarnação, vir em situação muito ou totalmente diferente de que foi na outra vida, né? Por isso que a gente sempre fala, aproveitar a oportunidade enquanto está aqui, enquanto está em condições de cumprir com seus deveres, com as nossas obrigações, porque não sabemos como será a próxima vida. Por nós sermos eternos, muitas pessoas
fica protelando, né? Fala assim, mas se eu sou espírito eterno, então vou deixar para a próxima reencarnação. Mas não se sabe se na próxima reencarnação vai estar em boas condições para executar a missão que foi adiada, né? Precisamos ter essa bem consciente, bem claro para todos nós, para não se perder na teimosia, na preguiça. Então são rebaixados até o último lugar na existência seguinte os que se deixaram dominar pelo orgulho, pela ambição, né? Porque são duas coisas que nos impedem realmente de evoluir. São esses dois defeitos morais, vícios morais que carregamos em nós: o orgulho e a ambição. Muito por orgulho deixa de fazer, deixa de cumprir os compromissos, e outros por ambição exacerbada se perde no caminho, se perde nos compromissos firmados. Então, tanto no primeiro como no último, na questão da inversão dos valores enquanto está aqui na Terra e retornar para o plano espiritual, como de uma vida para outra pode ter vindo rico, poderoso, e na outra totalmente situação diferente daquela. Não procureis na terra os primeiros lugares, nem vos coloqueis acima dos outros. Essa é a grande lição dessa questão de bem-aventurados pobres de espírito, que são aquelas pessoas humildes, simples, que reconhecem o seu defeito, reconhecem as suas fraquezas, reconhecem os seus vícios que precisam ser trabalhados. E por saber de cada um dos seus defeitos, se empenham, se esforçam a cada dia para se melhorar. E assim acontece o desenvolvimento para cada um, é através do esforço. Porque hoje nós somos melhores que ontem, amanhã deveremos ser melhor que hoje, e assim sucessivamente para a evolução acontecer. O que não se pode é se estacionar, paralisar, falar que eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo, né? Eu sou desse jeito e não mudo. Isso é ignorância que vai atrasar a evolução. Porque nós estamos aqui para aprender, para crescer. Então, a cada oportunidade que a vida nos dá é para ser bem aproveitada para mudança. Então, todos os sinais, todas as lições que a vida nos apresenta, nós temos que tirar frutos dela. Por algum motivo, o que a vida está querendo me dizer através disso? Estou passando por isso, por quê? Porque geralmente são sinais que a vida apresenta para dar a chacoalhada necessária para despertarmos. Que ninguém veio no mundo a passeio, para só usufruir do mundo. Nós viemos para doar de nós mesmos. Por isso que se fala que existe a caridade material e a caridade moral. Que a caridade moral é a mais difícil de ser realizada. A caridade material é fácil. Às vezes nós fazemos caridade material até para ficar livre logo do transtorno ali, da pessoa, da perturbação. Você parece alguém batendo na porta, pedindo comida, você daí incomoda, você acaba dando para ficar livre logo. Fez a caridade, porque você está ajudando alguém que estava com fome. Mas a caridade moral, que os simples de coração têm, que é a dificuldade maior, que é aquela questão da pessoa ter tolerância com o outro, ter paciência com o outro, amar o inimigo,
Orar por aqueles que vos perseguem. Olha as dificuldades que nós temos maiores ainda, né? Então, a cada oportunidade que a vida se apresenta, nos faz ter esse posicionamento de perceber que nós ainda precisamos, a cada dia, nos conhecer melhor. Porque muitas vezes queremos mascarar os nossos defeitos comparando com outro que tem um defeito maior. Fala assim, pelo menos eu não faço isso, pelo menos eu não faço aquilo. Mas você já não está mais num ponto de se permitir cometer esses mesmos erros que aquela pessoa faz. Você já está num ponto de ir daqui para frente, de buscar como referência aqueles que já estão avante, para trilhar novos caminhos e não se deixar estacionar, paralisar em comparação àqueles que estão abaixo de vós, né? Então que podemos aplicar os ensinamentos de Jesus, quando ele fala bem-aventurado o pobre de espírito, para esse momento em que, diante da simplicidade de reconhecer os males que existem dentro de si, usar de todos os esforços para combater, para não dar força, para não alimentar, porque todos nós temos defeitos, mas não precisamos estar fomentando, pondo para fora. Nós precisamos ter força para domar o mal que existe, para que isso não seja a nossa perdição, para que isso não seja o nosso fracasso. Porque nós precisamos, a cada reencarnação, sair como espíritos vitoriosos. Porque viemos com compromissos, realizamos os compromissos, nos liberamos, nos libertamos, para que o novo venha. Então, quem sabe na próxima reencarnação não precisa passar mais pelas mesmas provas de hoje que estamos passando, mas vai ser outras, porque essa nós já conseguimos nos liberar, né? Então, Deus saberá dar a cada um o mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, sempre é conforme o merecimento. Precisamos fazer por merecer. Não é simplesmente pedir, mas colocar à disposição para que as coisas se realizem. Porque tudo precisa dos nossos esforços. Mesmo no momento que nós não compreendemos o porquê, mesmo por não saber exatamente o motivo, mas por nós confiarmos e acreditando num Deus bom e justo, precisamos estar sempre na convicção de que justo também há de ser a causa desse tormento, dessa dor, dessa angústia que nós estamos passando. Porque é necessário, então, sair dela. Precisamos, então, avançar, porque ciclos se fecham para um novo se abrir. E o que muito falta a cada um de nós é essa força da fé, para acreditar que é necessário avançar e que depende de nós, da nossa decisão, para assim desempenhar a função para a qual nós viemos, né? Então, essa seria a mensagem de reflexão do Evangelho de Jesus, que possamos ser brando e humilde de coração, para não deixar se perder os frutos das provas que temos que passar. Porque muitas vezes a nossa rebeldia pode nos prejudicar, né? Então, que possamos trabalhar essa humildade, essa simplicidade em nosso favor, de ser resignados e pacientes diante das provas que a vida nos apresenta. Então, essa seria a reflexão da noite. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade.